Wellington Bezerra, ele que é candidato a vereador pelo PTC. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que estão assistindo aí o programa. Com certeza esse tempo que eu terei aqui vai ser muito proveitoso para o nosso município. Para quem não conhece, quem é o Wellington? Wellington Bezerra é um cidadão guarulhense desde 1995, 35 anos, casado, com uma esposa maravilhosa, tem um filho de 8 anos, militante da causa infanto-juvenil. Sou criador do movimento Guarulhos contra a Pedofilia, sou ex-conselheiro tutelar e nós queremos ser a voz das crianças dessa cidade. Você mora em que bairro? Eu moro na Vila Isabel. Fica em que região? Fica ali nos Pimentas, região dos Pimentas. Verdade. Aliás, falamos da Vila Isabel essa semana, até comentei sobre ela. E os Pimentas, não só o Pimenta, a gente fala Pimentas, mas também tem o Bom Sucesso. São duas regiões que necessitam de mais equipamentos públicos, não, Wellington? Sim, sim. E principalmente, Roberto, na área que eu mais atuo, que é na área social do município. Então, ali a região do Bom Sucesso, por exemplo, ela é muito carente de um CREAS, de um NAVE. O NAVE, para quem não sabe, é um núcleo de apoio à violência. Então, todos os moradores do Bambi, do Água Azul, do Bom Sucesso, do Ponte Alta, eles saem dessa região e têm que ir lá para o SIC, lá no Marcos Freire, para buscar um atendimento. E por muitas vezes eles deixam de ser atendidos porque são famílias em situação de vulnerabilidade social e acaba não dando continuidade no atendimento. Então, o CREAS e o NAVE é uma boa opção de equipamento para a região ali do Bom Sucesso, Ponte Alta, Santa Paula, aquele pedaço ali, Anita Garibaldi. Então, na verdade, você já vem trabalhando de uma forma assim pela política, politicamente com políticas sociais, né? Sim, sim. Nós criamos o movimento Guarulhos contra a Pedofilia em 2017, depois de eu, ainda como conselheiro tutelar, atender uma adolescente que foi vítima de violência e após eu encaminhá-la para o departamento de polícia, ela acabou sendo penalizada, ou seja, a adolescente não comete crime, comete ato infracional. Então, quando ela chegou no departamento de polícia, por não haver uma oitiva qualificada, ela negou a denúncia e ela acabou respondendo como ato infracional, injúria, calúnia, difamação, esse tipo de situação aí. E ela foi abusada sexualmente. Olha só. E quem está nos acompanhando, o T Marinho, é isso? O T Marinho está nos acompanhando aqui. E também o Samu Carvalho. Abraço ao Wellington e também ao Roberto. Obrigado, Samu. Samu vai estar aqui semana que vem com a gente, hein? Muito bem, Samu. Deixa eu só comentar aqui, são várias pessoas nos acompanhando. Daiane de Souza, Jaqueline, Torres de Nádia, Vitória Moraes, um monte de gente aqui. Pessoal, se vocês estão nos acompanhando e vendo o Wellington Bezerra aqui conosco, se você quer que ele volte, é só compartilhar. Passou de 50 compartilhamentos, nós chamamos ele novamente para o nosso programa. E você me fale um pouquinho de seus projetos, especificamente. Me fale de um específico. Olha, eu procuro, Roberto, falar para as pessoas do que eu já faço e a nossa expectativa, uma vez na Câmara dos Vereadores, é ampliar esses projetos, o nosso trabalho. Antes de falar exatamente do que eu já faço, quero mostrar para você, entre junho e julho desse ano, houve um aumento de 166% dos casos de violência sexual contra crianças aqui no município de Guarulhos. Quanto? 166%. São dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nos últimos 2 anos, nós tivemos uma média de estupro de vulnerável aqui no município de mais ou menos 22 crianças por mês. É muita coisa. É muita coisa e, infelizmente, isso, segundo os grandes especialistas, não chega a 10%
da realidade. Ou seja, por que não chega a 10%? Porque muitas vezes a família procura o departamento de polícia e os profissionais que lá estão não são preparados para isso, capacitados para uma escuta qualificada, e a família acaba voltando para casa e não faz a denúncia. Então, uma das nossas maiores lutas é que Guarulhos seja a primeira cidade do estado de São Paulo a ter uma delegacia especializada no atendimento de criança e adolescente vítima de violência. Esse é um dos nossos grandes desafios. Em 2018, nós levantamos um abaixo-assinado, colhemos 16 mil assinaturas, fui direto entregar nas mãos do secretário de Segurança Pública do Estado. A resposta que nós obtivemos foi que está em fase de implantação uma sala especializada dentro de um dos DPs de Guarulhos. Parece pouco, mas isso será a primeira sala, o primeiro espaço do estado de São Paulo inteiro. E nós, como estado, o estado mais rico da federação, nós estamos extremamente para trás. O ano passado eu fui na cidade de Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, conhecer uma delegacia especializada no atendimento de criança e adolescente vítima de violência. E o trabalho é fantástico. É fantástico. Tem mais ou menos 40 dias que uma menina aqui do Cocaia foi violentada pelo avô e ao chegar na delegacia, a família chegar na delegacia, o que aconteceu? O escrivão se recusou a acolher o depoimento da menina. Tá brincando? Se recusou a acolher o depoimento da criança. Por que isso? Isso nós já havíamos alertado que isso iria acontecer já há algum tempo. Por quê? Porque existe uma lei, Roberto, uma lei federal, a Lei 13.431 de 2017, que determina que as crianças vítimas de violência tenham uma escuta qualificada. E no departamento de polícia, o escrivão, o delegado, nenhum deles está apto para acolher o depoimento de uma criança vítima de violência. Ou seja, aqui no município e no estado de São Paulo inteiro, criança vítima de violência sexual, o escrivão agora ele tem o direito legal de não colher mais o depoimento. E isso vai prejudicar e muito os casos de abuso sexual no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, se nós não tomarmos uma posição. O Everton Borges está dizendo conhecimento, técnica, inovação e Cristo na caminhada. Esse é o DNA do Wellington Bezerra. O pessoal está nos acompanhando e você, para assistir mais o Wellington, você tem que compartilhar aí. Isso é possível resolver sendo um parlamentar de Guarulhos? Sim, sim. Por quê? Você, mais do que eu, sabe o poder da opinião pública. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos dar voz. Primeiro que criança não tem voz. Sabe o que eu ouvi de um político, que eu não posso citar o nome, aqui de Guarulhos? Que essa luta contra a pedofilia, a grande maioria dos políticos não querem se envolver. Por quê? Porque criança, abre aspas, não vota. Criança não vota. Só que nós sabemos o poder da opinião pública. Então, como parlamentar municipal, falando de delegacia, alguém pode estar pensando aí do outro lado, mas a delegacia é um órgão estadual, como ele pode... Só que nós podemos dar voz, nós podemos ser a voz. E uma vez que nós entrarmos na Câmara dos Vereadores de Guarulhos, e nós vamos entrar, nós vamos conseguir chamar a atenção de parlamentares estaduais, parlamentares federais, do governo do estado, e principalmente porque o governo do estado, quando ele criar a primeira delegacia aqui em Guarulhos, a primeira delegacia do estado, com certeza ele vai ficar com o nome dele escrito na história. Assim como foi o Michel Temer, quando criou aqui no estado de São Paulo a primeira DDM do Brasil. É muito interessante. Eu acho que é algo que tem que começar a discutir com muita seriedade. A questão da pedofilia é um crime bárbaro e tem que se pensar muito para que a gente tenha mais equipamentos. Não, quando ele fala nas delegacias, eu me lembro que nós só temos 9 delegacias em Guarulhos e eu acho, se não me engano, apenas 4 têm
trabalho 24 horas. É uma outra questão também de ter as delegacias, Wellington, 24 horas na cidade, não? Porque em todo lugar que tem uma delegacia, teria fluxo para as 24 horas, não? Sim, porque o crime não para, né? As necessidades elas continuam às 24 horas do dia e essa possibilidade de se fechar um departamento de polícia é simplesmente inadmissível. Totalmente. Né? Simplesmente inadmissível. Então não tem por que isso acontecer. O PTC, como é que estão tratando os candidatos, o Tony Magalhães, estão dando apoio técnico? Eu acho que isso é extremamente importante. Sim, sim. O PTC é um partido muito interessante. O Toninho Magalhães é um homem de palavra, um homem que cumpriu todo o acordo, toda a nossa conversa, né? E tem nos ajudado muito, nos auxiliado muito, tem suado a camisa para nos dar um suporte. E isso tem feito a diferença na minha campanha e acredito na campanha de todos os outros colegas. Como pedir voto num mundo cheio de pandemia, um mundo pandêmico como nós vivemos? Olha, Roberto, muitas pessoas estão colocando essa questão da pandemia como uma grande dificuldade. Só que, na verdade, eu acho que a dificuldade maior ela não está na pandemia para pedir voto. A dificuldade maior está no histórico da política brasileira. A política brasileira tem um histórico tão deprimente que chega a colocar uma barreira muito maior do que a pandemia. Agora, eu, por exemplo, eu tenho trabalho e eu tenho história. E as pessoas, elas têm me apoiado pelo meu trabalho, pela minha história. Muitas vezes eu não consigo chegar em uma casa devido à pandemia, mas a minha história chega naquele lar, chega até aquela pessoa. Isso é importante. Pessoal, pode nos acompanhar também pelo nosso canal do YouTube. O sinal está bem melhor pelo canal do YouTube. Priscila Silva está dizendo aqui, confiança não se compra, se conquista. Andréa Piscine da Silva, crianças precisam ter voz. Wellington Bezerra, confiança não se compra. Daniela Silva, parabéns, Wellington, pelos seus trabalhos. O T. Marinho, ou AT, não sei se é homem ou mulher. Wellington Bezerra, minha inspiração. O pessoal da Delícias do Sol, boa noite para nós. Samu também aqui com a gente. Obrigado a todos. Pessoal, vamos também curtir, né? Acompanhar pelo nosso canal do YouTube, mas e também curtir. Quem quiser falar com o Wellington, como é que faz? Pode nos procurar através da minha página, Wellington Bezerra, Instagram, @Wellington Bezerra da Silva, e com certeza vou procurar responder da melhor forma possível. Confiante? Confiante até o último dia. E mesmo porque vocês estão num partido bastante interessante, não? Sim. Acho que várias pessoas têm condições de chegar lá. Sim. Não dá para prever quem é que vai chegar primeiro nessa corrida dentro do partido de vocês. Vocês montaram um time muito interessante. Tem muita gente boa, tem muita gente que merece, e eu acredito que no dia 15 de novembro, a essas horas, eu estarei como um dos representantes do PTC na Câmara dos Vereadores. Que beleza, é assim mesmo que se fala. Obrigado, Wellington. Obrigado por essa oportunidade, poder expor um pouco dos meus trabalhos. Foi um prazer recebê-lo aqui. E eu quero só deixar um recado. Claro, deixar por favor, um recado? Você tem aí 5 minutos. Se você que está nos assistindo conhece alguma criança, algum adolescente que foi vítima de violência sexual, não tem suporte técnico, por favor, me procure. Porque o movimento Guarulhos contra a Pedofilia é um movimento composto por advogados, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, pessoas que estão preparadas e dispostas a ajudar todas essas famílias que estão passando por esse problema. A última família que eu atendi foi ontem, um menino de 7 anos que foi abusado pelo tio. Estava sendo abusado pelo tio de 33 anos. E agora, sabendo que não podemos mais ir na delegacia, porque não se colhe mais depoimento de criança aqui no município,
Hoje mesmo eu já apresentei denúncia direta no Ministério Público e agora nós vamos aguardar a resposta da Justiça. Então, eu quero que você se sinta à vontade em nos procurar. Eu sei que não é fácil, tá, expor uma questão como essa, mas nós estamos à disposição. Eu não tenho medo de enfrentar pedófilo. Só para terminar, quero dar um recado aqui para líderes religiosos que abusam de criança, não importa que religião que seja, nós defendemos uma pena dobrada para líderes religiosos. E não adianta se espernear, se você é padre, é pastor, é pai de santo, não adianta. Nós vamos colocar vocês na cadeia.